Boa noite, tudo bom? Então, eu agradeço a oportunidade e o que eu quero compartilhar hoje, nessa noite com vocês, ou nessa tarde, que agora eu não sei qual é o horário mesmo, mas deixar registrado aqui que o óleo que fez uma das diferenças mais marcantes na minha vida nesses últimos tempos e que começou até, deu início, deu um pontapé para que eu conhecesse melhor e mais esse universo incrível e muitas vezes desconhecido dos olhos, que eu gostei muito da nomenclatura que os americanos têm, né? O Matt Hall compartilhou esses dias que os óleos essenciais são chamados de mensageiros moleculares. E isso muda tudo. Muda a forma como nós podemos perceber os benefícios que estão reservados dentro de um vidrinho, muitas vezes, né, para cada um de nós. Então, vamos lá. Eu quero falar de um óleo que é muito conhecido pelo seu nome mais da fruta, né, que é o grapefruit. Mas, pesquisando bastante sobre esse olhinho, você vê que ele é muito conhecido pelo nome de toranja, que é um fruto, né, lindo e gostosíssimo. Então, o óleo é, é dessa fruta, é desse fruto, ok? E como foi a minha relação, né? Eu vou voltar um pouquinho no meu passado, porque aí você vai entender melhor o que ele acabou mexendo em mim. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu fui me envolvi com um problema muito sério, que às vezes as pessoas não dão importância, né? Ou não percebem porque não conhecem também. Eu tive uma dor de garganta muito grave, como eu sempre tinha, minhas amigas inchavam muito, eu tinha sempre que ficar abaixo de medicação e bezetacil e enfim. E eu peguei essa dor de garganta, essa inflamação, né, muito forte, e eu fiquei uns 3 dias sem comer. Dali pra frente, eu percebi que eu não precisava comer e desenvolvi um distúrbio mental chamado de anorexia, que se reflete muito dentro de um ambiente emocional muito instável e, e aí você cria uma imagem errada de si mesma e aí você passa a não se alimentar e você perde muito com isso, né? Desde peso a sua saúde mesmo. E ali eu fiquei uns 2 anos com esse problema. Meus pais se separaram nesse processo todo, então, né, tinha essa questão também envolvida. E é, dali eu desenvolvi um outro distúrbio mental, que foi a bulimia. E ali eu fiquei mais uns. Ai, é tão difícil lembrar de datas, mas de uns 6 a 7 anos com a bulimia. Então foi um tempo muito grande da minha vida, né? Com esses problemas alimentares. E lógico, isso mudou muito a minha forma de lidar com as pessoas. Eu sempre fui uma menina, né? Sempre me considerei uma pessoa alegre, mas por dentro eu era bem destruída. Lógico que eu tive uma transformação na minha vida, né? Encontrei Jesus e realmente isso mudou muito. Mas eu não podia anular essa parte que aconteceu na minha vida, né? E eu comecei com essa nova vida não ter mais problemas de distúrbio alimentar, mas tive que lidar com as consequências disso pelos dias que me seguiram, né? Inclusive até a questão de corpo, aceitação corporal e tudo mais. Pois bem, passado isso, até nesse tempo todo aí de bulimia e tal, era uma menina muito saudável já, mas procedia com bastante as reações da bulimia são você coloca para fora tudo que você come, né, de uma forma compulsiva. Então eu também alternava isso com exercícios físicos e eram muitos. Às vezes eu passava 2, 3 dias pedalando, caminhando, correndo, vivia fazendo isso e fazia muita atividade física. Pois bem, casei, né? Tive a minha transformação espiritual, tive a minha família, então, começando a se constituir. Hoje eu tenho 4 filhos e uma vida bem dinâmica, graças a Deus, sempre podendo atendê-los, né? E temos bastante dinâmicas.
também com vários grupos que são do nosso meio social, né? E eu não parei nunca mais para fazer exercício, embora eu gostasse muito, né? Até fui bastante impedida porque eu tive muitas dores na minha coluna nos últimos 2 anos, que até me impossibilitava de pegar minha filha no colo, fazer coisas básicas da casa, né? E às vezes isso traz até um medo, né? Será que se eu fizer algo a mais vai trazer um prejuízo? Então você fica com aquele medo de fazer coisas, né? Enfim, muito bem, esse sou eu lá atrás. E agora em 2021, a minha cunhada, que é a Raik, ela compartilhou comigo que realmente ela estava sentindo muito melhor com o uso dos óleos essenciais. E eu acompanhei isso e comecei a ouvir melhor, coisas que eu jamais ouviria, porque para mim óleos estavam ligados com esoterismo e coisas que são muito mais essência, né? E a questão de essência para mim me irritava muito, assim, porque incenso para mim lembra muito um tempo da minha vida que me trouxe muitos problemas. Então eu não queria saber. Mas meu preconceito, né, não me permitiu ver os benefícios que eu podia ter daí. Ela me mostrou, eu dei mais interesse e conheci então os óleos essenciais experimentando o grapefruit numa água com gás, 2 gotinhas, e acho que eu tomei naquele dia umas 6 gotinhas com água com gás, que era muito gostoso. Aí, naquela semana, né, só um pouquinho. Então, continuando, meu relacionamento com o grapefruit foi meu primeiro óleo essencial que eu experimentei, né? Naquela semana eu passei eu olhei pro meu marido e falei, eu vou andar um pouco, acordei cedo, tava já acordando bastante tempo cedo e vou andar, vou caminhar. E aí fiz isso. E foi muito gostoso, e daí no outro dia também, e daí eu já tinha o kit aqui em casa, eu passava Deep Blue pra evitar dores, né, porque eu ficava com aquele medo de fazer exercício. E, enfim, experimentei os benefícios do grapefruit sem saber, então eu tava fazendo muito exercício físico, e aí nesses encontros casuais, né, com a minha cunhada na casa dela, que até voltaram a existir, porque antes a gente nem conseguia ir lá muito direito, né? Nós, por causa da pandemia, um monte de coisa, nós conversando e tal, e aí eu fui ler um livrinho que ela tinha, que hoje eu tenho, que é esse aqui, né? Emoções Essenciais. E fui lá ver sobre o grapefruit, que era o único óleo que eu tinha gostado de experimentar, porque os outros eu não tinha ainda, né? Aí fui lá e vi no final, tem aqui o Toranja Grapefruit, escrito assim: propriedades negativas: julgamento do corpo, desrespeitar o corpo, obsessão com comida ou dieta. Fazia muita dieta nessa época, lá atrás. Quais são as propriedades positivas? Aceitação corporal, respeito pelo corpo e satisfazer necessidades físicas. Então, esse óleo me fez pensar em tudo que eu tinha vivido. E eu olhei pra Raik e falei, Raik, tem a ver? Ela falou, tem a ver. É lógico que meu impulso, né, me levou a comprar esse óleo para eu estudar melhor essas questões emocionais, porque é um livro que fala do relacionamento dos olhos com o nosso emocional. Que nós não sabemos nomear o que nos move, né, nosso subconsciente, nossas emoções. Às vezes usamos tudo como uma questão só, emocional, mas está ligado com a alma, né, com a nossa existência. E aí, lendo, nós vamos mergulhar num universo muito desconhecido, tristemente desconhecido, mas tão importante, né? Então, o grapefruit me fez entender que os óleos essenciais, eles vão além do que nós podemos sentir como dor ou como disfunção, né? Ele vai tocar em algumas memórias da nossa emoção, porque é dessa forma que os óleos atuam, né? Eles atuam dentro de uma raiz, dentro de um conceito muito mais profundo, para arrancar o que é ruim e colocar o que é bom. Só que o que é bom só pode entrar se o que é ruim sair. Então, de alguma forma, essa aceitação corporal ainda ela estava, esse julgamento, né, principalmente, e inclusive, como que ele falou aqui que eu li,
esse necessidades físicas, satisfazer necessidades físicas estava muito ligada a um tempo muito ruim. Então foi preciso arrancar. E ele tem outros usos, né? O torange ele é muito usado para desintoxicar, para fazer uma toxicidade linfática renal, né? Então ele vai, conforme você vai tomando, ele vai atuando nos gânglios linfáticos e nas áreas dos rins, e você pode fazer tópico, você pode fazer injeção, você pode inalar, e ele traz de fato um equilíbrio emocional. Para mim foi muito importante conhecer esse óleo, que é um dos meus preferidos, e eu agradeço pela oportunidade. Espero que vocês possam ter experiências maravilhosas com os óleos essenciais. Tchau, obrigada!